Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo, estou iniciando aqui mais hoje no canal. Nesta sexta-feira, analisando o dia, o vídeo desse sábado não pode ser outra coisa a não ser falar sobre o processo de fritura que o Rogério Ceni vem sofrendo. Na minha opinião, é isso que está acontecendo com ele, uma forma vergonhosa de você avisar para um técnico que não quer mais ficar com ele. Aconteceu esse mesmo processo com o Abel em 2019, Abel Braga. Você pode ter suas restrições ao técnico, não gostar dele, mas há de convir que essa situação do Rogério Ceni ser fritada na imprensa publicamente é algo vergonhoso. Coisas plantadas claramente, como esse áudio que vazou agora no fim do dia, onde o Roberto Nono, que era um membro do scout do Flamengo, afirmando coisas tenebrosas sobre o Rogério Ceni, que ele não prestava, que era uma pessoa ruim, falando que o auxiliar dele, o francês, é um cara bom, mas que não serve para futebol. Enfim, você vê que é algo plantado, algo muito feio. E aconteceu com o Abel Braga em 2019, que não se lembra que o Abel Braga após um jogo do Flamengo no Flamengo contra o Atlético Paranaense, afirmou que usaria contra o Fortaleza jogador de reservas, e foi vazado isso, e ele se mostrou muito incomodado com essa situação e pediu demissão logo em seguida, que não foi bobo nem nada. Eu acho que o Rogério não deveria pedir demissão, deveria esperar ele ser demitido sim, porque o que estão fazendo com ele é vergonhoso. É um processo de fritura que eu nunca vi na minha vida, algo pior que foi até feito com o Abel, ainda que sejam situações muito parecidas. Por exemplo, vazar que quem está segurando o Rogério é o elenco, em especial os mais experientes por conta de Libertadores. Isso mostra que é algo que estão fritando o técnico para que ele saia logo quanto antes, e que o Flamengo não arque com a multa de 3 milhões de reais, já que ano passado o Marco Braz, o Bruno Spindel, o Landim caiu no conto do pescador com relação ao técnico catalão Domenech, e contrataram uma pessoa sem experiência para comandar o Flamengo, para fazer a transição da saída do Jorge Jesus. E falando de Jorge Jesus, essa diretoria do Flamengo atual não soube aproveitar o de principal que ele trouxe, além dos títulos, a partir do campo: o profissionalismo dele. Isso tinha que ter sido aproveitado por essa diretoria, pelo senhor Marcos Braz, pelo Bruno Spindler, pelo Landim, porque não existe um presidente de clube que se diz gestor, que tem várias empresas, deixar acontecer o que está acontecendo com a parte de futebol do Flamengo. Eu acho que não tem que sair só o Rogério Ceni, tem que sair o Marcos Braz e até o Bruno Spindel. Tem que sair o tal do Rodrigo Tocha também da Finanças, porque, desculpa, tudo ele veta, não existe isso. Não existe um clube que tá... O Flamengo não está falido, como ele está dando a entender, já que ele veta tudo. Ele tem que, de fato, ser um pouco mais concedente com relação à parte financeira, porque o Flamengo precisa repor o jogador, não tem jeito. Nenhum clube do mundo vai sobreviver perdendo um Gerson sem repor ninguém. Nem que seja o Renato Augusto vindo de graça, com um salário um pouco menor, mas ele tem que aceitar que o Flamengo tem que contratar jogador e não tem jeito. E da parte dos scouts do Flamengo, esse pessoal tem que entender o seguinte, na minha opinião: o técnico vai pedir quem ele for, eles não podem negar na cara dura, eles têm que chegar e falar assim, e fazer a análise, melhor dizendo, do que o técnico pede, e além disso, mostrar para o técnico depois as soluções que podem ser melhores de acordo com essa análise. Mas quem vai definir quem vai ser contratado é o técnico, junto com o Marcos Braz, no caso do Flamengo, Bruno Spindel, e a parte financeira, se aquilo é viável ou não. Obviamente o Rodrigo Tocha não tem que chutar o balde, mas ele tem que entender que tem que ser concedente em algumas partes. Não tem jeito. Ou então o Flamengo não vai disputar nada esse ano mais, porque não existe um clube só vender, emprestar, liberar jogador base de graça para não arcar com salário e você não ter reposição para esses jogadores. Não existe isso. Falando da parte da fritura do Rogério também, uma coisa que me chama muita atenção é sair agora de novo uma notícia falando que ele não quer usar o Lázaro. Já foi notícia lá atrás. O técnico nenhum é obrigado a usar o jogador X só porque é da base, porque é talentoso. Ele está vendo o treino, se um período de treino ali que o Lázaro treinou com ele não agradou, ele não vai ser chamado, entendeu? A torcida tem que entender isso. A teoria, a gente não vê o dia a dia do clube, a gente não vê o treino, a gente não vê essas coisas, a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Então, o Rogério tem que ter respaldo da diretoria para fazer o que ele bem entende, mas pelas notícias vazadas, o único respaldo que ele tem é essa multa de 3 milhões, que na minha opinião, esse processo de fritura principalmente está sendo feito para não ser paga essa multa, além disso, de certa forma, burlar essa regra de um técnico por temporada, já que se você demite um técnico, tem que contratar técnico X, um técnico somente que ele tem um curso da CBF. Então eu acho que é um processo vergonhoso, como disse, aconteceu com o Gabriel. Só reforçando como essa notícia do áudio é vazada,
porque ela saiu no mesmo dia que saiu uma notícia no blog do Mauro César, onde ele afirma que o Scout passou uma informação errada com relação aos jogadores do Sport, falando que o Jeromel e o Kahneman pertenciam à equipe do Sport. E segundo o repórter Juliano Cossenza, duas coisas. O Bruno Viana, o Rogério Ceni não pediu, ele foi algo que o Scout contratou, essa contratação não passou pela mão dele. E além disso, o Scout, na semifinal do Carioca, informou que o jogador do Madureira pertenceu ao Volta Redonda, algo que não existe naquele momento. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, curta, comente o que você acha. Para você que vai ser o próximo técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, um técnico estrangeiro, comente aqui. Valeu, falou e tchau.